Oi pessoal, graça e paz, bom dia para vocês, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que vocês estão vendo esse vídeo. Eu e o Júnior, né, estamos aqui para passar para vocês as aulas da revista dos jovens da EBD, né, online, enquanto o professor titular de vocês, o Alan, está um pouco ocupado com as demais atividades da igreja, certo? Então, vou começar com a oração. Você ora aí do outro lado da tela. Oremos. Deus Pai, Deus querido, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor tem nos dado, pelo alimento que nunca tem faltado, Senhor, pelos nossos amigos, nossos familiares, pela nossa saúde, por nossa igreja, Senhor, nossos irmãos. Nos abençoa, Senhor, para que possamos logo mais estarmos reunidos todos juntos na Tua casa, Senhor, no templo, para Te louvarmos, Te engrandecermos, Senhor. E nesse momento em específico, Senhor, eu quero Te pedir que abra o nosso coração, nossos ouvidos, nossos olhos, para que possamos entender o que o Senhor tem a nos dizer nesta aula de hoje, Pai. Em nome de Jesus é que eu te oro, desde já te agradeço por tudo. Amém. Então nós vamos... eu sei que vocês começaram pela lição 1, obviamente, mas só tiveram essa aula, né? Então, para eu não me perder, né? Vamos começar de novo da lição 1, certo? Que o tema é lições dos primeiros campos missionários. Aí eu vou lendo, é o texto que está na revista, vocês vão acompanhando aí na revista de vocês, e lendo as passagens bíblicas também. Nós vamos conversar sobre o que o autor do texto está querendo nos passar. Lições nos primeiros campos missionários. Conhecer o contexto dos primeiros campos missionários é fundamental para entendermos as epístolas paulinas. As estratégias, dependência divina e perseverança são marcas registradas da primeira equipe missionária, composta por Barnabé, Paulo e João Marcos. Certo, eu vou ler só até aqui que é a introdução. Aí já vamos passar para o primeiro tópico, que é: não podemos ficar prostrados, está na outra folha, que é em Atos 14, do 20 ao 23. Vou ler logo os versículos, depois eu leio o texto do autor. Atos 14, do 20 ao 23. Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte foi com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição dos presbíteros, depois de orar com jejuns. Os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Aí a revista vai explicar. Alguns judeus de Antioquia e de Icônio persuadiram a multidão a apedrejar Paulo, logo após ter sido ovacionado como uma divindade pela cura de um paralítico em Listra. Arrastando-o como morto para fora da cidade, seus discípulos se reuniram em sua volta. Ele acordou, levantou-se para pregar o evangelho na cidade de seus algozes acusadores, fortaleceu a igreja e formou líderes naquela região. Com isso aprendemos: ninguém pode impedir a obra de Deus, que diz no versículo 20, né? Paulo foi colocado fora da cidade como morto. Em Atos 14, 19 diz: parecia que a voz do evangelho havia sido silenciada. Mas vemos no texto que, abre aspas, ele se levantou e voltou à cidade, fecha aspas. Ninguém pode impedir a obra de Deus, né? Paulo foi apedrejado e depois de um tempo ele voltou para a mesma cidade para pregar
mesmas pessoas que ele havia sido violado, né? Que haviam apedrejado ele. Quando ele fala ninguém pode impedir a obra de Deus, né? Até eu com alguns amigos conversamos sobre isso, que às vezes a gente acha que é insubstituível, né? Supondo se não tiver eu para cantar no culto, ninguém vai, supondo, né? Ou se eu não fizer isso aqui, ninguém vai fazer. A gente achando que nosso cargo ou o que a gente costuma fazer na igreja é insubstituível, mas não se preocupe. Se você não fizer, Deus vai preparar outra pessoa para fazer aquele trabalho, porque é a obra dele, não é sua. Você é só um servo do Senhor, certo? Aí ele tá só dando exemplo aqui. Na segunda bolinha é preciso apoiar seus líderes, no versículo 20, né? Que o texto salta-nos aos olhos, abre aspas. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, fecha aspas, revelam a lição de solidariedade para com um líder literalmente caído e ferido. Os novos crentes sem vínculo de parentesco ou antiga amizade com Paulo e sob ameaça se uniram em volta dele. A importância da gente apoiar a nossa liderança, o nosso pastor, nosso conselheiro, mas não só por causa do cargo em si, a importância de apoiar os irmãos em geral, para que ele continue firme, né? Ajude a levantar o irmão, né? Quer dizer alguma coisa? Perseverar, no versículo 21 e 23. Muitas vezes desanimamos ante os contratempos, esfriamos diante das frustrações, fugimos ante a rejeição e literalmente prostrados ficamos como mortos ante as pedras. Paulo não desistiu, voltou para as cidades que lhe trataram como pedradas, a fim de fortalecer a fé dos crentes e formar pastores para as igrejas da região. Já aconteceu comigo, né? De ficar desanimada por eu não conseguir fazer uma coisa no tempo que eu queria fazer. Não sei se está dando para entender. Mas nas coisas no tempo de Deus, as coisas de Deus têm o seu próprio tempo, né? Não é no tempo da gente, é no tempo que Deus quer e da forma que Ele quer, né? E em questão aqui, a da gente pregar para uma pessoa, por exemplo, um familiar que não é cristão, né? Você saber pregar para aquela pessoa e saber quando parar de pregar para aquela pessoa. Mas nunca desistir dessa pessoa, né? Continuar orando. Paulo soube pregar na cidade e depois se afastar um pouquinho quando via que estava causando um pouco de confusão, mas depois ele voltava. Tá dando para entender mais ou menos? Não sei se estou dando para explicar direito, né? É preciso orar pelos vocacionados. O texto diz claramente que Paulo e Barnabé oraram e jejuaram pelos novos líderes. Orar pela liderança, né, gente? Aí o segundo tópico, sobre obediência, em Atos 16, do 1 ao 8. 16, 1 ao 8. Vou ler aqui. Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia e por isso circuncidou-o, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Ao passar pela cidade, se entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém para que as observassem. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé, dia a dia, aumentando em número. E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, foram a Troade. Não podemos esquecer que quem faz a grande diferença no reino de Deus não é o ser humano,
por melhor, mais capaz e talentoso que seja, ainda é insuficiente para a ação a desempenhar no reino. Em Derbe, Deus já trabalhava o jovem pastor Timóteo para o ministério. Paulo, querendo investir na vida do jovem, levou-o em sua viagem missionária e, para evitar qualquer tipo de questionamento por parte dos judeus, decidiu circuncidá-lo, obedecendo à tradição judaica. Não que fosse pré-requisito para ser aceito por Deus, mas sim pelos judeus. Aqui fala mais ou menos, né, que sabe, Paulo era uma pessoa muito sábia, né? E para evitar, naquela época, problemas com os judeus, ele resolveu circuncidar Timóteo, por causa da lei deles, da lei da época, né? E da cidade. Assim, nós como cristãos temos que obedecer à lei, mesmo que isso não faça o menor sentido, no nosso entendimento assim cristão. Nós temos que obedecer nossos líderes, né, nossos superiores, nossos governantes. Até que no final está dizendo, não que fosse pré-requisito para ser aceito por Deus, mas sim pelos judeus. Ser um bom cristão é você ser um bom cidadão também, né, na sociedade. Paulo obedece à decisão da Igreja de Jerusalém a respeito da sua membresia gentílica. Pelas cidades onde ele passava, explicava que os gentios não precisavam se tornar judeus para ser salvos. O resultado desse alinhamento doutrinário com a Igreja Mãe resultou em igrejas mais fortes na fé e o aumento do número de crentes. Ele está só explicando o que a gente já sabe, né? Não, a gente é salvo por meio da graça de Jesus, né? Por meio de Cristo, e não por causa da religião. É mais ou menos isso que o Paulo falou naquela época. E algumas pessoas que não eram judeus, né? Começaram a ir para a igreja, e por isso aumentou o número de irmãos. No reino de Deus não basta boas intenções. É preciso ser submisso e obediente ao senhorio de Cristo. A equipe missionária queria pregar na Ásia, mas foi orientada pelo Espírito a ir para outro caminho. Por mais óbvia que seja uma tarefa no reino, Deus tem que ser consultado. Ele tem que aprovar e permitir a tarefa. Aqui assim, você ora antes, você tem um sonho, né? Um desejo de fazer alguma coisa. Você ora antes, espera a resposta de Deus para depois fazer, porque se não for da vontade de Deus, né, não vai ser feito. Quer falar alguma coisa agora? O terceiro tópico, entender o não de Deus, que está em Atos 16, do 9 ao 15. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo, passe a Macedônia e nos ajude. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhe anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipe, cidade de Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez esse pedido. Se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Quando diz não, Deus o faz para simplesmente nos tolher ou estar contra nós. Deus não o faz para simplesmente nos tolher ou estar contra nós. Há um propósito a ser cumprido. O seu não é pedagógico e nos ajuda a amadurecer. Deus não precisa dar satisfação a pecadores sobre os seus insondáveis caminhos. Ao dizer não à equipe missionária, ele confirmava que não improvisa, mas tem planos a serem realizados.
Paulo passou por uma experiência visionária quando viu um homem lhe dizendo que passasse a Macedônia e o ajudasse. Abre aspas. Concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Fecha aspas. Foram direcionados para a região da Galácia, sendo esta alcançada pelo Evangelho. Chegando a Filipos, afastam-se da cidade para orar na margem de um rio, onde encontram um grupo de mulheres que conversavam. Entre elas estava Lídia, que vendia púrpura. Vemos que o mover de Deus, primeiro, acontece onde Ele quer. Deus age às margens de um rio, fora do epicentro da principal metrópole do distrito da Macedônia, um lugar deserto perfeito para orar. Ali eles encontram a porta para a entrada do Evangelho naquela cidade. 2. Acontece em quem Ele quer. Não podemos acreditar que o reino de Deus depende dos mais proeminentes para que se estabeleça. Uma mulher vendedora de outra cidade foi escolhida por Deus. Acontece da maneira que Ele quer. A equipe missionária começa a conversar com as mulheres que estavam ali, e o texto diz que o Senhor abriu seu coração. Deus tem poder de transformar coração de pedra em coração de carne. Tem consequências surpreendentes. Ela declarou sua decisão de fé por meio do batismo e insistiu em hospedar em sua própria casa hospedar a equipe missionária. Assim, a bandeira do Evangelho estava sendo hasteada na cidade de Filipos. Os tópicos que acontecem quando Deus quer, no caso, foi na beira de um rio, né? Acontece em quem Ele quer, em Lídia, né? Acontece da maneira que Ele quer e tem consequências surpreendentes. No caso, ela foi batizada e convidou os missionários para se hospedarem em sua casa. Então, querendo eles ou não, eles foram para onde Deus quis que eles quis enviar eles, né? Que às vezes a gente quer pregar para uma multidão, mas Deus quer que somente uma pessoa abra o seu coração, né? E nesse caso eles estavam pregando para um grupo de mulheres, mas não falam das outras, mas falam especificamente da Lídia, né? Que abriu seu coração e consequentemente convidou eles para hospedarem na casa dela, e provavelmente na casa dela tinham os maridos, filhos. Aí eles vão pregar para a família dela, depois naquela região, entendeu? Foi tipo uma porta de entrada para Filipos, né? Que ela mora em Filipos, aí foi uma porta de entrada para eles entrar na cidade. Pronto. Deus usa as pessoas na hora que Ele quer, da maneira que Ele quer, para os propósitos dele. Bem, essa foi a nossa primeira lição. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu estou um pouco nervosa. Não sou professora. Me desculpe se eu falei alguma besteira, mas essa é a primeira aula, a gente vai melhorar com o tempo. Então vamos encerrar essa aula com oração novamente, né? Oremos. Mais uma vez, Deus Pai, Deus poderoso, estou aqui, Senhor, para te pedir sabedoria e discernimento, Senhor, para que possamos receber essa palavra dita, Senhor, e sabermos trabalhar em nossas vidas. Toque em nossos corações, Senhor, para que possamos ser cristãos melhores, e que a Tua palavra, Senhor, seja vivida em nossas vidas, Senhor, para que as outras pessoas vejam a Tua face em nós, Senhor. Nos perdoa por sermos pecadores e nos faz cada dia mais fortes na fé e firmes, Senhor, para continuar com essa jornada, para continuar pregando o Teu Evangelho. Em nome de Jesus é que eu te oro, desde já te agradeço. Amém.